Olá, meus queridos, boa noite. Olha como a minha sala de estar está linda e lotada. Sabe por quê? Porque hoje aqui nós vamos falar de machismo e feminismo. E conosco aqui no meu sofá, vou começar as apresentações, Roberto Cruvinel, pastor. Tudo bem, Roberto? Bem, muito prazer estar no seu programa. Que bom. Tenho certeza que o programa hoje será muito interessante. Acredito também, viu? Fabiano Rampazzo, jornalista e escritor. Tudo bem, Fabiano? Tudo ótimo, boa noite. Que bom. E Yumi, essa linda moça que está aqui, atriz. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Yumi, seja bem-vinda. Simone Soares, a moça da beleza. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Que bom, Simone. E Boris Kaiserman, que está aqui conosco e vai nos dar todas as dicas. Boa noite, Boris. Boa noite, bom estar aqui. Que bom, gente. Bom, nós vamos falar dessa questão de machismo e feminismo e eu gostaria de conversar com o pastor primeiro, porque ele vai ter que nos dar uma dica dessa fundamentação que tem em Bíblia, em Corão e Torá sobre a mulher e o homem. Machismo e feminismo. Como que é isso, pastor? Existem algumas dificuldades, não é? A Bíblia diz que todos os seres humanos são iguais perante Deus. A Epístola de Paulo aos Gálatas diz que em Deus não há homem, não há mulher, não há escravo nem livre. O grande problema, na verdade, são as diferenças imputadas pela religião. A religião, muitas vezes, não é saudável. A prática religiosa, o modus operandi da religião, muitas vezes, não é saudável dentro daquilo que a Bíblia especificamente revela, não é? Para falar do Corão, deveria ter um sheik que é especializado na área de mestrado em religiões mundiais. Lamentavelmente, algumas organizações religiosas tentam diminuir o papel da mulher, colocando uma visão patriarcal. Mas a Bíblia nunca colocou isso. Nunca trouxe isso. Existe diferença entre homens e mulheres? É óbvio que existe. Existem diferenças biológicas, temos psicólogos aqui, diferenças emocionais, alguns escritores colocam isso. Porém, isso não imputa nenhum sentimento, não deve imputar nenhum sentimento de inferioridade. Porque esse que é o grande problema. A sociedade, inclusive a religiosa, tenta imputar à mulher um sentimento de inferioridade. Isso está equivocado. Uma coisa que é importante entender, que nas religiões pagãs, a mulher só se prestava ao culto, a uma visão cultual na prostituição. No cristianismo... Isso foi completamente... Eu vejo algumas pessoas dizendo, não, mas Paulo era machista, não existe fundamentação escriturística para dizer que Paulo era machista. A mulher deve ficar calada no templo. Vocês já viram alguém profetizar em libras? Não. Já viram alguém profetizar com gestos? Então, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios 11 mostra mulheres profetizando. E atualmente, agora, existe uma fundamentação para que fique com essas posturas machistas? Olha, assim? É tudo uma questão religiosa, organizacional. Não é? Eu ouvi uma vez um pastor falar uma tremenda aberração. Quando faltam homens, Deus usa as mulheres. Deus usa quem Ele quiser. Deus até porque Ele fez igual a imagem e semelhança. Sem dúvida. Né? Eu sou igualitarista, inclusive. Eu defendo o pastorado para mulheres. Romanos capítulo 16 mostra Febe como um diácono, não como uma diaconisa. Porque não havia... A questão não é o gênero, mas a função. Mostra Júnia com dom apostólico. O texto de Tito mostra a mulher no templo servindo. Quando a igreja entrou no paganismo, lá no 4º século, com Constantino, então a mulher foi relegada a segundo plano. No movimento pentecostal moderno, no final do século XIX, começo do século XX, há um resgate. Estava trabalhando. Claro. Hoje nós temos uma outra visão, graças a Deus. A questão é tentar impetrar a mulher numa posição de inferioridade. Quem é maior, o homem ou a mulher? Com certeza. Quem é melhor, o homem ou a mulher? Então, qualquer unilateralidade de apreciação doutrinária, no meu entendimento, é pernicioso e deletério. Tanto aquela questão do movimento político feminista que tenta
ou feminista, não é? Que depois vai ser que tenta suplantar o homem, porque a questão não é de suplantação, é de cooperação. Você já viu algum homem ser uma mulher? Existiria? Aliás, isso é uma coisa que depois a gente vai também falar. E Umi, minha querida, o que você acha disso? Porque eu sei que você é uma feminista e não uma femista. E aí o nosso telespectador precisa saber essa diferença. Explica pra gente isso. Então, as pessoas têm um pensamento errôneo em relação ao feminismo. O feminismo nada mais é do que um movimento ideológico que busca a igualdade de gêneros, independente homem, mulher ou classe social, qualquer coisa. Esse seria o correto? Esse seria o correto. Ok. O feminismo, ele é equivalente ao machismo, só que é o oposto. É como se fosse a mulher fosse superior ao homem, independente de qualquer coisa. Isso não existe. O feminismo em si procura o humanismo no contexto geral. Ok. Qualquer um... A igualdade. Isso. Se fosse de uma forma, né, numa forma geral, Uma forma geral. a igualdade. E a femista é o contrário, ela estaria, então, acima do homem. Isso. Ela procura um movimento machista, só que é o oposto, literalmente. O homem, em alguns aspectos, acredita que é superior à mulher, e a mulher acredita que é superior ao homem. Seria tão bom se a gente tivesse uma igualdade, né, É que a gente estranho, colocasse na ter balança que isso. discutir isso ainda, né? Exatamente. É estranho discutir isso no século que a gente está, não é, Boris? É estranho, mas é facilmente explicável. Então, né? por favor. Essa que é a questão. Você tem um dos grandes psicólogos sociais que fala sobre questões de gênero. Temos alguns nomes, tem a Judith Butler, que tem um livro sobre questão de gênero que devia ser dado nas escolas, na minha opinião, e tem o livro do Michael Kimmel, que é intitulado Masculinidades. E logo na introdução do livro ele conta uma história muito interessante, que ele fala do nascimento do filho dele. Ele fala que o filho dele acaba de nascer, ele está vendo o filho nas mãos da enfermeira, e a enfermeira olha para o menino e fala: nossa, que menino forte. E o Kimmel, naquele instante, se toca, fala: meu Deus, o cara acabou de nascer, já está sendo colocado numa posição de que ele tem que ser forte. Um e rótulo. se fosse está sendo rotulado pela cultura e pela sociedade, acabando de sair do útero da mãe. E quando é uma menina, as enfermeiras falavam: nossa, que menina bonita. Então, é um construto social, é um construto cultural. Em diferentes culturas nós temos diferentes manejos de relações de gênero. Então não é algo inato, não é algo que nasce, não é algo geneticamente colocado. Muitas pessoas naturalizam o instinto reprodutor do homem como aquele que tem que ir à caça, mas isso vem de muito tempo, está muito arraigado dentro da cultura, do contexto Da sociedade. Essa cultura E aí volta para lá, né? É um estigma, É um rótulo. Porque o homem, sentido, veja bem, que homem forte, ele é criado para ser o provedor, Sim. para prover sexualmente, para prover nas relações familiares, para prover financeiramente. E, em geral, ele tem fragilidades nisso. Tem muitas fragilidades nisso. É muito complicado. É muito complicado. E a mulher ele coloca um estigma que ela não tem condições de agir como um homem age na questão de liderança. Isso não tem menor fundamento. Mas isso aí é quando a gente pensa assim, a melhor defesa sempre é o ataque, né? Então, eu preciso... Homens, né? Eu preciso me defender de alguma forma. Então, eu ataco a mulher dizendo que ela não tem condição de chegar no mesmo patamar que eu, né? Assim, novamente, se fosse tão fácil de verbalizar, assim, seria ótimo. Enfim, seria ótimo. Mas você tem estigmas. Vamos pegar o homem latino, que é de quem basicamente a gente está discutindo. Assim. O papel do homem latino é conquistar o maior número de mulheres lá, de fêmeas, é também proteger essas mulheres e é ter a sua masculinidade não questionada, principalmente nisso. Ok. Então, vamos pegar o exemplo que aconteceu essa semana, que eu acho que é um exemplo de uma masculinidade que se sentiu fracassada, que foi quando o ex-presidente da Câmara chorou.
Quando que ele chorou na TV? Ele chorou quando ele se disse incapaz de proteger a esposa E a da família. internet. É. Foi ali que ele chorou, ali que ele mostra, quer dizer, o que foi afetado ali não foi a ética dele, a moral dele, foi a masculinidade dele que estava em jogo. Mas a pergunta é, será que aquilo ali realmente era ele ou aquilo era um personagem em cima daquilo que ele tem que Ô, Larissa, aparentar em frente à Posso câmera? meter meu bedelho aqui? Mas tem que Por meter. falta de opinião até Por agora, eu vou favor. meter meu bedelho aqui, que é o seguinte. Primeiro, eu estou impressionado que do meu lado tem um pastor feminista. Não, sou pastor bíblico. Mas eu achei... Não, é Ótimo, diferença. Porque ótimo. eu sou pastor, o que a Bíblia diz, eu estou defendendo. Não, eu quero dizer que eu concordei com 100% do que você disse. Isso me impressionou mesmo. A gente tem uma ideia um pouco... Tá vendo como as pessoas É. não conseguem perceber a Bíblia como é? Preconceito E com o essa, comigo? pelo preconceito, né? E as Isso vai leituras... passando, né? Isso vai passando. As leituras, elas são muito diferenciadas, né? Uhum. Você tem aqui um pastor que está à frente de uma situação, mas ele não pontuou. Olha, isso está certo, isso está errado. Isso, ele deixa trouxe claro uma visão. a igualdade do sexo, dos direitos, e que não há distinção entre homem e mulher por parte da Bíblia. E eu achei isso bacana, me surpreendeu um pouco, achei legal. A Yumi, ela diferenciou, né, o feminismo do feminismo. Mas tem duas coisas que eu gostaria de pontuar no que você falou, Yumi, que é o seguinte. Primeiro, você falou que as pessoas confundem um pouco o feminismo com o feminismo. Na maioria das vezes, essas pessoas são as próprias mulheres que se dizem feministas e que ficam vociferando nas redes sociais um ódio maluco contra o homem, né? Empoderadas de uma bandeira pseudo-feminista, que, como você bem pontuou, não é. De feminismo não tem nada. Né? Muito E aí, pelo contrário, e aí né? você iguala um pouco o feminismo ao machismo. E eu vejo diferenças. Talvez tecnicamente falando, né, na letra do livro, da lei, sejam iguais. Mas esse, entre aspas, feminismo que é praticado hoje nas redes sociais, ele não é igual ao machismo. Porque o que é o machismo? É entender que o homem tem direitos melhores do que as mulheres, entender que o homem tem acessos que a mulher não tem que ter, é uma superioridade do homem frente à mulher. Isso é o Velada. machismo. Isso é o machismo. Velada. O feminismo que é praticado hoje ele não quer que a mulher tenha mais direitos que a mulher. Ele quer que o homem morra. É mais ou Olha, menos isso. Então É eu vou isso. Dizer, Só peraí, que- então vou dizer uma coisa. Gente, esse papo aqui ele vai pegar fogo. Mas olha, eu vou ter que fazer um break e a gente vai voltar rapidinho. Na volta, a gente vai retomar, porque eu tenho certeza que a Yumi vai trazer agora toda a informação para o Fabiano, para o pastor, para a Simone e para o Boris. Fique conosco, o Acontecência volta já já.